Olá, boa noite. Eu sou Carolina Fontana, sou orientadora educacional do Colégio Dona Clara, trabalho no ensino médio e hoje nós estamos aqui para finalizarmos o projeto Live das Profissões. Esse projeto foi desenvolvido ao longo de algumas semanas. Nós trouxemos alguns profissionais de várias áreas para conversar, falar um pouquinho do mercado de trabalho, a importância da graduação, a importância do ensino, do estudo. E nós queremos agradecer a todos os profissionais que se disponibilizaram, né, a nos trocar ainda mais conhecimento. E hoje eu estou muito feliz. Um grande amigo, um amigo soteropolitano, lá de Salvador. Nós vamos conversar com Elano, meu amigo. Tudo bem? Tudo bom? Tá ouvindo direitinho aí? Tô ouvindo, tô ouvindo. Você tá me ouvindo bem? Tá bacana. Tá baixo, não? Acho que tá Não, tá bom, tá ótimo, bom. tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Você me Que conhece, sabe que eu bom! falo alto pra chuchu, né? Primeiro, meu amigo, que eu amo de paixão, quero te agradecer pela disponibilidade. Eu sei o tanto que a sua vida é corrida, você não tem tempo para nada, inclusive acabou de lançar um livro há 2 dias, né? Por isso a gente não conversou na terça, acabamos remanejando a nossa agenda. Quero te agradecer demais e quero dizer que nós estamos muito felizes em fechar esse projeto com você. Fechar com chave de ouro, porque nós vamos falar aquilo que é a essência de toda profissão. Habilidade, aptidão e fazer o que a gente ama. Então, você que é um profissional da arte, mas não tinha se dedicado exclusivamente a ela há pouco tempo, eu queria que você contasse isso para o nosso aluno. Eu não vou te perguntar assim, como que surgiu? Isso não. Eu quero que você conte assim, como que a arte se tornou realmente a sua profissão. Bom, primeiro agradecer esse convite, eu estava ansioso, essa conversa da gente já era para ter acontecido, né, Carol? E Isso. nunca a gente conseguiu uma data, e aí por coincidência, quando a gente marcou no dia primeiro, não podia porque estava no livro, no lançamento, então estava com saudade desse sotaque mineiro, de ouvir um pouquinho vocês. Aguardem, porque eu vou falar oxe, oxente, vou falar um bocado de coisa da Bahia que é cultural, é Então tradicional, eu já mas vou faz falar o parte. seguinte, eu já vou dizer o seguinte, que esse baiano é um baiano arretado, né? Então, Carol, a arte, eu venho, primeiro, pessoal, boa noite, obrigado pelo carinho de vocês também. Eu venho de uma etapa de minha vida que já virei a chave, essa é a segunda vez que eu viro a chave profissionalmente. Primeiro, eu venho de uma rede de farmácias onde eu trabalhava como administrador, era uma empresa familiar, e com o tempo eu sempre desenhei, desde pequeno eu desenhei, sempre gostei, adorei desenhar, mas eu nunca tive essa oportunidade profissionalmente, né? E chegou um momento que a farmácia já não estava, o comércio em si já não estava mais me dando aquela vontade de trabalhar, e eu corri para uma coisa que eu sempre gostei, que era a arte. Não artes plásticas nesse momento, né? Mas a arte de modo geral, a criação, o design, o processo criativo, que é o que sempre me atraiu, sempre, né? Então, quando eu parti para isso, que eu larguei a farmácia, então imagine que eu tinha uma rede, a gente tinha uma rede de farmácias, a gente tinha um legado, um patrimônio construído por meus pais, isso era bem bacana, e eu resolvi largar tudo e partir para uma coisa que eu acreditava, que era o design, que era a criação. Foi então que foi a primeira virada de chave, realmente. Foi quando eu mergulhei no estudo, mergulhei no design, atuo como designer há 20 anos, há mais de 20 anos. E aí já passei por agências de publicidade, tive minha própria agência, trabalhei no setor público. Então, a condição de design me deu uma visão de projeto como um todo, né? Porque o design não é só a questão do desenho em si, mas a gente pensa num processo. E aí, recentemente, foi quando aconteceu essa outra virada, que, na verdade, eu já saí do design e entrei nas artes plásticas. Tem uma conexão muito grande, porque é o processo criativo, né? É a arte que está ali em evidência. Foi quando eu saí do design e me dediquei a artes plásticas. Como aconteceu?
aconteceu de uma forma muito bacana, muito bonita, muito espontânea, que foi desenhando com meu filho dentro de casa. E aí, num determinado momento, eu fiz um desses traços que você está vendo aqui atrás, e tal, que não tem cabelo, não tem mão, não tem nada, é um tracinho singular. E eu adorei esse traço. A partir desse momento, eu deixei ele guardadinho em cima da mesa e comecei a estudar esse traço. Falei, como é que eu posso amadurecer isso? Lógico que, sem saber, a gente recebe diversas influências artísticas, o dia a dia da gente, mas ele nasce de uma maneira muito espontânea. E eu fiz uma Nossa Senhora depois desse dia. Eu desenhei, para você ter ideia, eu desenhei, cara, o Homem-Aranha. Carol, se eu estiver falando aqui, você me interrompa, senão a gente vai falar aqui um Não, bocado. eu quero só te interromper aqui com uma questão. Quando você Tá. fala assim, eu mergulhei e fui estudar esses traços. Como que é esse estudar? Porque eu acho muito importante a gente deixar bem registrado para o nosso aluno que seja a profissão que você escolher. Você tem que se empenhar, tem que buscar conhecimento. Como que foi esse início, assim? Você disse, foi a sua frase, assim, eu mergulhei e fui estudar esses traços. Porque o Elano, ele tem uma marca muito característica, né? Ele trabalha com nanquim, né? E não sei se hoje já tem outras coisas, porque ele tem expandido aí a sua arte. Mas como que foi isso? Você falou uma coisa importantíssima, que independente da profissão, o mergulho no conhecimento é o que fortalece, o que amadurece, o que coloca a gente, que posiciona a gente no mercado. Quando eu falo em estudar, em mergulhar nesse traço, em estudar isso, Carol, porque imagine que eu estava com uma caneta dessa e um papel na minha frente, e saiu o primeiro traço. A partir daquele momento que eu desenhei uma Nossa Senhora e que um arquiteta me perguntou onde é que eu estava vendendo, eu me senti no lugar que eu precisava ter um mínimo de conhecimento técnico para colocar um produto no mercado. Aí a gente começa a estudar, aí volta a história da arte, volta o tipo de material que você vai usar. Se você está querendo entregar uma coisa de qualidade, que material, que papel você está usando, que caneta você usa, que tinta. Isso eu estou falando da parte técnica, fora da parte conceitual, que existe toda a influência. Poxa, se você pensar em Leonardo da Vinci, que era um escritor, era poeta, era matemático e era um gênio, e naquela época não tinha internet, não tinha nada. Hoje em dia, com a facilidade que nós temos, gente, vamos pegar a internet para coisa boa. Então, vamos aproveitar a internet para buscar conhecimento. E foi o que eu fiz naquele momento. Naquele momento, eu comecei a estudar os artistas que desenhavam com nanquim. Por que existia aquele traço? E aí você começa a entender a tinta, como o papel absorve aquela tinta. E aí você entra num mundo, sabe, Carol, que aí eu não paro de estudar até hoje, porque isso significa muito para mim. Eu saí do nanquim, não saí do nanquim, eu estou além do nanquim, eu estou trabalhando agora com madeira, eu estou trabalhando com parede, eu estou variando o tipo de ferramenta. Então, para Amigo, cada... me conta uma coisa aqui. Você estourou, né? Você começou com o desenho de uma Nossa Senhora, que uma arquiteta viu. Você hoje tem um hotel em São Paulo super famoso, com um andar todo com seus traços. Você tem uma parede no aeroporto de Salvador enorme, com suas obras. Você tem livros do Braulio Bessa, tem outros livros que você ilustrou. Como que foi esse boom, assim? Como que aconteceu isso? Eu acho que, antes de tudo, é a disciplina, sabe, Carol? Aí eu acho que já entra um pouquinho a disciplina que eu adquiri como design, como pensar em projeto, pensar em processo. Independente da sua profissão, é lógico que a habilidade, isso, o dom que você tem no lado artístico, isso é muito importante, mas se você não tiver uma disciplina, se você não tiver uma maneira de você entregar esse produto, de você se posicionar no mercado, de você se comunicar, você não vai ter futuro. Minha relação com a arte tá tão curta, mas ao mesmo tempo foi uma coisa tão rápida, que o aeroporto foi exatamente isso que aconteceu. Eu estava num bairro chamado Rio Vermelho, aqui em Salvador, e eu fiz algumas artes num projeto, eu tinha um ateliê dentro de um container, e o pessoal do aeroporto me conheceu e me convidou para fazer uma exposição enquanto o aeroporto estava sendo reformado aqui em Salvador. Então, assim, entra nesse momento, Carol, a maneira de como você se relaciona, a profissão. Só abrindo um parênteses, que a gente está falando muito de profissão,
e eu acompanhei diversas lives de vocês. Eu Infelizmente, eu vi. perdi a da segunda-feira, que era de games, mas assistindo biomedicina, fiquei encantado com relações internacionais, eu fiquei doido com tanta coisa. Mas tem Que uma profissão bom. que eu acho que é muito importante, que é pedagogia, que é o pedagogo. Porque se não fosse isso, e não porque eu estou dentro de um colégio fazendo uma live para vocês, mas eu acho de uma importância tão grande, porque é através de vocês que a gente consegue absorver e que a gente consegue transferir conhecimento também. Tá? Então, só interrompendo, mas assim, Que eu sou muito bom. grato a vocês também. E aí, Nós que voltando, agradecemos a valorização, né? Porque é muito bom saber que o pedagogo, hoje o educador, eu falo que depois dessa pandemia, a educação vai ter sim, sim, mais valorização como nunca teve. Mas sim. vamos lá, vamos falar de você. Então a arte entra nisso. No aeroporto me convidou porque conheceu um projeto. Aí o Braulio Bessa, quem não conhece o Braulio, é um poeta cearense, que é esse aqui. Maravilhoso. Conheci o Braulio aqui em Salvador e com 6, 7 meses depois eu fui convidado por ele para fazer a ilustração desse livro. Então observa que artes plásticas ela não tá vinculada apenas à pintura. Tá? Artes plásticas ela pode Sim. ir para a ilustração, eu posso ser um pintor, posso ser um escultor, posso ser um curador de exposição. Então, eu tenho um leque de atuações que são bem importantes para as pessoas até tirarem um pouquinho o conceito de que a artes plásticas está apenas vinculada à pintura. Não, não. A artes plásticas Uhum. ela abre um pouquinho e que te dá uma visão criativa para você atuar em diversos lugares. Até o próprio jogo, o game tivemos essa live essa semana, você precisa de um artista para construir cenário, para construir, para ilustrar. Então, existe realmente a questão artística dentro de diversos processos. Aí, Uhum. voltando à carreira, à projeção, eu fico grato, né, porque as coisas aconteceram muito rápido, Carol. Veio o aeroporto, veio o Braulio Bessa, aí o hotel em São Paulo, que me entregou o andar inteiro. Então, isso é de uma coisa muito bacana para a valorização da arte. Né? Se você pensar que é um hotel em São Paulo que ele dedicou o andar todo à Bahia, e sem um tipo de restrição, apenas ele disse, tome e desenhe a Bahia. Isso foi de uma alegria É uma muito grande. liberdade para agir, né? Total, total. Assim como o próprio Braulio no livro, né, Carol? Ele não tirou um ponto da ilustração. Né? Eu acho que o próprio artista, quando você se relaciona com o artista, tem isso. Né? Todas as ilustrações, acho que são 20 ou 30 ilustrações, você percebe que estão todas relacionadas com a leitura da poesia dele. E que isso, para mim, é gostoso. Né? Essa conexão com outras artes, com outras profissões, isso, para mim, é bem bacana. Na verdade, o que a gente quer mostrar aqui é justamente essa possibilidade, né? Só que tem uma coisa que a gente não pode negar. Você falou que começou a sua vida, né? A sua família tinha uma rede de farmácias, isso foi mudando. Você caminhou para o design por uma habilidade relacionada ao desenho. Você gostava disso. Nasceu a arte mesmo como o seu trabalho. Deu medo da arte não ser sustentável, você não conseguir viver da arte? Porque a gente sabe Sempre, que não é todo mundo que valoriza, né? Então, assim, como que foi enfrentar? Porque a gente vê, existe, não sei se isso é mito ou não, o artista plástico, para ele ser valorizado, como que foi? Deu medo de falar assim, agora eu vou viver disso. dá medo a todo momento. Eu acho que é isso que me incentiva, sabe? Eu gosto do medo porque o medo é que me deixa aceso e que me deixa criativo. Porque eu tenho que ficar sempre com medo, preocupado em fazer alguma coisa boa. Então, isso me deixa realmente bem aguçado. Lógico que dá medo você largar um momento em que você está estabilizado e partir do zero. Isso realmente é muito delicado, ainda mais para uma pessoa que na época eu tinha 25, 24 anos, eu largar tudo para isso. E agora, mais ainda, eu com mais de 40 anos, eu me arriscar mais uma vez. Mas assim, aí eu te digo, Carol, o medo existe, mas a vontade de vencer é muito maior. Então, você fazer o que você ama, eu acho que a gente ultrapassa todos os desafios. Lógico que todo dia a gente fica com receio, principalmente no cenário que a gente vive de artes plásticas. É um cenário muito delicado que nem todo mundo valoriza. Mas eu tenho a impressão que nesse momento, até nesse período de pandemia, as coisas começaram a mudar um pouco. As pessoas começaram a valorizar a arte. E não digo só arte plástica, mas eu digo arte cênica, dança, teatro e etc. As pessoas estão
consumindo um pouco mais de arte nesse momento que está todo mundo dentro de casa. Então, assim, é importante que as pessoas entendam o valor que tem isso, um valor que tem um filme, uma peça, um quadro. Então, isso é muito importante, porque a arte está ali para você refletir, para você criticar, para você refletir de uma maneira muito saudável. Isso foi o que fez com que a gente, nesse período de pandemia, mantivesse, de certa forma, Carol, um equilíbrio na nossa saúde mental. Isso, para mim, foi muito, muito tranquilo, de certa forma, passar esse período. Está sendo, porque eu estou o tempo todo muito voltado para a arte. Minha cabeça está muito focada na arte. Né? Então, aí só respondendo a sua pergunta do medo. Existe um receio? Sim, existe. Principalmente no Brasil, em relação à valorização da arte. Quando a gente fala dos eixos Minas, Rio, São Paulo, que tem um outro tipo de valorização, é até diferente. Lógico que você tem uma valorização maior, mas você também tem uma concorrência muito maior. E isso faz parte do processo, do mercado, faz parte de você amadurecer, de você entender o que é que você quer realmente. Mas quando você entra no outro cenário, a Bahia, a gente está nascendo, a gente está maturando ainda. Tem diversos artistas, excelentes artistas. Acho que no Brasil todo tem excelentes artistas. Mas o que falta, acho que é um pouquinho dessa valorização, do conhecimento das pessoas. Eu vejo aí Aleijadinho, que foi um senhor artista, mineiro, de Ouro Preto. É encantador. A história dele é linda. Quando eu vejo a Igreja da Pampulha, de Oscar Niemeyer, que você olha aquilo ali, você fica encantado com aquilo ali. Quando eu vou em BH, eu tenho que passar por ali, porque realmente é uma arquitetura linda, é uma obra de arte aquilo. É uma Então, a gente tem que inspiração, valorizar. né? É uma inspiração. E falando em inspiração, Elano, eu acho muito interessante porque a gente tem, para quem não é artista, talvez tenha a sensação de que eu vou ali rapidinho, risco alguma coisa e está pronto. Eu já te vi desenhando. E a sua concentração, você falou disciplinas, você gotejava assim, ó, de concentração, de foco. Como que é essa questão, junto também com o aperfeiçoamento? Como que é juntar a sua arte, o seu dom, como que você faz para inspirar e ao mesmo tempo melhorar? Porque tudo bem, tem algo que é nato, tem algo que é dom, mas você falou da importância da imersão do conhecimento. E como que funciona isso para você, assim? Porque a gente tem no nosso colégio, e eu quero muito que você venha presencialmente quando for possível, muitos alunos com diversas habilidades, eu não sei se eu posso dizer habilidades, aptidões, para diversas artes. Né? Então, assim, a gente quer dizer isso para eles. Como que a gente pode fazer com que a arte, o que é natural, possa ficar melhor? Agradecendo aqui as pessoas que estão chegando, estão dando uma alô. Gente, massa, boa noite, sejam bem-vindos. Porque não dá para responder e ser entrevistado ao mesmo tempo, mas daqui a pouco eu dou um E beijo, todo um mundo beijo manda para um todos. coraçãozinho, morrendo de saudade. Inspiração, isso, concentração e inspiração, isso é interessante, porque assim, toda tela, todo suporte para mim é uma tela em branco, né? Eu enxergo aquilo ali na frente, me concentro antes, eu imagino mentalmente como o que é que eu vou desenhar. Em alguns momentos eu desenho no próprio guardanapo. O guardanapo é uma base para mim em diversas artes, e depois eu reproduzo aquilo. Por que guardanapo? Guardanapo, às vezes eu estou tomando um cafezinho, é um momento que eu já estou concentrando. E aí eu volto para um exemplo, Carol, que aconteceu no aeroporto. Eu estava desenhando mais uma vez, era a parede da fé, e estava desenhando durante o aeroporto estava funcionando, né? Não estava fechado. Então, se você não tiver um mínimo de concentração naquele momento, você se perde, tá? Porque tem muita gente passando por trás. Mas também isso não me incomoda de jeito algum. Eu estou tão focado no que eu quero fazer, estou tão ligado e já determinado no que eu quero fazer, que isso não me incomoda. E aí eu estava desenhando uma Nossa Senhora, por coincidência, mais uma vez, e talvez tenha sido um dos momentos mais emocionantes, que parou uma senhora do meu lado e se benzeu. Então, ali eu percebi que eu não estava desenhando, eu estava fazendo uma imagem de uma Nossa Senhora e que estava representando muito para aquilo. Então, isso me inspira. Quando você fala de inspiração, eu tenho uma inspiração que é do dia a dia daqui da Bahia, das ruas de Salvador,
eu procuro entender um pouquinho o que está acontecendo no cenário. Eu observo muito, sabe, Carol? Isso eu acho que faz parte da minha personalidade. Eu sou muito reservado e, ao mesmo tempo, Uhum. observador. E eu acho que naturalmente, foi virando o meu processo criativo, né? Porque eu comecei a observar e traduzir isso em traços, né? Então, assim, a inspiração, ela nasce, tá, de uma maneira muito natural. Quando eu preciso me concentrar, por exemplo, eu fui fazer os orixás. Eu tive que estudar os orixás. Eu não poderia apenas pegar e riscar qualquer coisa. Eu tinha que entender o mínimo daqueles detalhes, do que tem naquilo ali, de uma riqueza, Uhum. e que é muito delicado aquilo dali, né? Então, isso você precisa de um estudo. Aí, voltando para aquela nossa primeira conversa lá no início, é importante estudar, é importante ter conhecimento. Eu acho que para qualquer traço que eu tenha que fazer, eu tenho que ter um mínimo de conhecimento. Se eu vou desenhar uma pessoa jogando bola, eu tenho que entender o que é o corpo, a posição, tenho que entender o contexto daquilo tudo. Eu desenho a baiana de acarajé, Eu ia sentada no falar seu dela. tabuleiro. A baiana é riquíssima. Se você for olhar, aquilo dali tem tantos detalhes, desde o vestido dela, desde o que tem em cima do tabuleiro, desde da roupa, de tudo. Então você tem que observar cada momento. Sem falar que aí você pode explorar um pouco mais, você começa a explorar o cenário atrás, né? Poxa, a Baiana do Acarajé aqui em Salvador, você tem no Pelourinho, você tem no Rio Vermelho. Então você começa a enriquecer, aí entra mais uma vez a nossa memória criativa. Você vai passando pelos lugares, Uhum. você vai observando, e isso vai entrando numa maneira, num processo de Elano, inspiração. e eu sei que a arte na sua família, ela é hereditária, né? Eu sei que seu filho está indo aí pelo caminho da arte, apesar de ter um estilo diferente do seu. Sim. E sei também que existe uma possibilidade dele se aprofundar ainda mais através de um curso de especialização. Isso não aconteceu com você, né? Isso vai acontecer com ele, provavelmente, pelo que você me contou. Como que você vê isso para um artista? Eu vejo isso de uma importância tão grande. Primeiro, pela troca de experiência. Eu estou aprendendo com ele de uma maneira riquíssima. O fato dele ter uma outra linha diferente da minha, que é uma linha digital, que ele quer entrar exatamente no mundo da ilustração de jogos. Por isso que eu até já indiquei para ele assistir a live de vocês da Assiste, está segunda-feira. gravada. Isso para mim é importante, porque eu sou o maior incentivador dele, tanto que ele deve estudar fora. Tem uma faculdade no Canadá, provavelmente ele vai lá para fazer um curso de graduação especializado em ilustração e etc, etc. Então, eu estou me virando para que ele realmente entre nesse mundo, porque hoje em dia a gente já conversa, Carol, profissionalmente. A gente já tem um nível de conversa técnica que eu estou aprendendo com ele. Então, porque ele está mergulhado, aí entra de novo a questão do conhecimento. Ele está estudando uma coisa que eu não estou estudando, que é a parte de Uhum. cenário, que são os detalhes de jogos, que é um outro mundo, que não é o meu. O meu mundo é um mundo mais singular, mais essência, mais cultural, mais local. Ele está naquele mundo maior, né, do game, Uhum. do digital, né? Então, isso está sendo de uma importância muito grande para mim, sabe, Carol? Muito grande. E é Incentivo arte. muito. E São a tipos arte. de arte diferentes, né? E coincidência, terça-feira, ou na terça-feira, nós estávamos no lançamento de um livro sobre artes, onde ele também faz parte. Ou seja, eu entrei com uma arte em nanquim, ele entrou com uma arte digital, e a gente está no mesmo livro. Isso é bom demais, sabe? Isso é gostoso, você E, não, ver e seu é muito filho. legal ver em você a valorização dessa continuidade do estudo, porque a gente sabe, foi o que eu falei, dessa arte que é natural, desse dom. Né? Quem vê um traço e fala, eu consigo fazer aquilo, mas não consegue de jeito nenhum, né? Porque é tão seu e do mesmo jeito que é tão dele. Né? Você não consegue fazer o traço dele, ele não consegue fazer o seu. Mas a importância do aperfeiçoamento que vem junto com o estudo. E eu acho que isso é fundamental. Existe, você, quando tinha a idade dele, tinha uma outra pegada profissional. E aí você foi para a arte. Ele está fazendo diferente, ele está começando na arte. E existe para Isso, ele essa perspectiva, eu vou viver de arte. É isso também, não é?
Total, total. Inclusive, ele passou em medicina, em 2 faculdades aqui. E E não optou quis por fazer ficar. e não quis ficar. Então, assim, são coisas que a gente não tem. Eu tenho apenas que incentivar. Eu mostro para ele, pela experiência da gente de mercado, as possibilidades, o futuro. Olha, filho, medicina você tem assim, assim, assim. Se for pedagogia dessa forma, se for ilustrador, vai ser assim. Então, a gente tem a visão pela nossa vivência. Mas a escolha é dele, Carol. Eu não posso me Sim. meter, entendeu? Então, a partir do momento que ele disse, pai, eu não quero fazer medicina porque eu quero morar fora para estudar e fazer design, fazer ilustração, é isso que eu vou abraçar com ele. É esse tipo de incentivo que eu tenho que dar. Então, e ele, assim, ele parte por uma coisa que é muito importante, que aí você frisou. Eu nasci do zero do design, da artes plásticas. Eu tô criando uma trajetória, fazendo uma trajetória aqui. E ele, de certa forma, já tem um parâmetro que sou eu, mesmo que não seja uma arte digital, mas ele já olha assim, poxa, meu pai é artista plástico e é designer, e já tem uma referência de mercado, e dá para a gente discutir um pouco. E o fato dele já estar iniciando, Carol, nisso, já está iniciando com o estudo, com a ilustração, eu tenho certeza que ele, daqui a um tempo a gente vai estar conversando num outro nível. Eu vou estar aprendendo, eu vou estar caladinho no canto ali, só ouvindo ele, porque isso que é mais gostoso, essa transferência de conhecimento. Sim, e não parar de buscar, né? E não parar de buscar. Inclusive com o artista, a sua identidade, né? Sim. Porque é muito importante. Tem um episódio que eu queria que você contasse de quando você estava com uma camisa. Conta como que foi essa identificação do artista. Eu sempre digo que a minha arte está acima de mim. E é o que eu quero. Eu não quero. Eu faço live porque eu adoro conversar, eu adoro fazer esse tipo de criar esse relacionamento. Mas acho que a minha identidade ela está muito acima de tudo isso. É o que eu quero, é o que eu valorizo. E aí um dia eu estava numa feira literária no interior da Bahia e passa um senhor do meu lado. Eu estava pegando, comprando uma águazinha. Passa um senhor do meu lado e pergunta. Eu estava com uma camisa que era uma arte minha, uma camisa, um farol da Barra. E aí ele se aproxima e diz, essa arte é de Elano? Eu falei, sim. Aí eu falei, o senhor conhece ele? Ele, não. Eu falei, de prazer, eu sou Elano. Aí ele saiu para pegar o filho ou o neto, alguma coisa assim, para tirar foto comigo. Então, assim, isso é gostoso demais, Carol, porque assim, a arte é a identidade. E aí eu tenho uma Exatamente. certeza aí eu digo com muita convicção e muita simplicidade ao mesmo tempo, eu consegui criar uma identidade. E eu acho que para mim a arte ela tem que ter uma identidade. Acho que a partir do momento que você bate o olho nas obras de Picasso, você sabe que é dele, de Leonardo da Vinci, você sabe que é. Não me comparando com esses grandes gênios, tá? Mas assim, Você é um eu gênio tenho uma também. identidade. Eu tenho uma identidade, isso para mim é o que é mais interessante, sabe? Não é Elano, é a arte. A arte eu sou apenas uma ferramenta. Passando uma. E Eu é sou uma apenas uma ferramenta. identidade que as pessoas estão conhecendo. E você teve uma vez que um cantor te convidou para fazer o palco dele, né? Um cantor da Bahia. Sim. O outro te convida para fazer um livro, porque quer o seu traço. E isso vem, eu acho que você disse muitas coisas importantes para o nosso aluno. Primeiro, disciplina, não desistir, né? O medo que te mantém em busca, né, desse sucesso, e sucesso vem de aceitação, de aprovação do mercado, vendo quem é você, né? Claro que a gente precisa de retorno financeiro, e a gente sabe que a arte no Brasil não é tão valorizada, o que, graças a Deus, você é um privilegiado, porque você é reconhecido e valorizado, né? Mas eu queria muito que o nosso aluno lembrasse o tempo inteiro que o que importa ao escolher uma profissão é você se conhecer, olhar para dentro, saber quais são as suas habilidades e buscar aquilo que vai te fazer feliz e que você vai desempenhar bem para poder fazer uma mudança na sociedade, não Perfeito, é? perfeito, Carol. É isso. Se dedique. Disciplina é importantíssimo. As pessoas têm um conceito de que artista plástico é um cara louco. Não, a gente trabalha muito. A gente tem que ter uma disciplina muito grande de entregar quadros, de entregar obra, de pensar, de ser criativo, de inovar. Isso é muito difícil para a gente. Aparentemente parece que é fácil você riscar um quadro, mas tem muito significado naquilo ali.
Por isso que eu volto a dizer, o estudo, o conhecimento é importantíssimo e a gente não pode parar nunca. Todo dia eu tenho uma coisa nova para fazer. Para a semana eu estou lançando uma coleção nova, com artes novas que eu não estou podendo, não posso falar ainda aqui, mas acompanhe na próxima semana. Pode Mas assim, deixar. por quê? Porque a gente não pode parar, Carol. Isso eu estou falando da minha profissão, mas qualquer profissão, medicina é assim, pedagogia é assim, engenharia civil é assim, ainda mais nesse mundo louco que a gente vive de internet digital. Se você pensar que antigamente o Michelangelo, o Leonardo e etc., os caras não tinham internet, não tinham nada e viviam naquele mundo criativo. Hoje em dia você tem uma facilidade de uma internet, busque isso, aproveite isso. Pegue a internet, entenda, traduza com conhecimento, etc. Então, não perca essa oportunidade. Eu fico, o digital, hoje em dia, tomou uma proporção muito grande. Aí, já voltando um pouco para a minha profissão de artista plástico. Existe o digital que facilita reproduções hoje. É muito fácil, hoje em dia, você fazer reprodução. Por isso que eu ainda, de certa forma, eu procuro ser o mais artesanal possível. Eu faço uma arte para uma pessoa. Eu quero que só essa pessoa tenha essa arte. Eu não sei o que é que vai ser amanhã, mas assim, eu gosto muito desse um para um, sabe, Carol? Porque eu me sinto tão bem. As pessoas, quando me encomendam um quadro ou alguma obra, eu faço com tanto carinho. Todos eu faço com muito carinho, mas eu faço com tanto carinho aquilo que eu sei que estou traduzindo a história de uma pessoa. Então, isso me E encanta. eu tenho o privilégio de ter a minha história traduzida por você, né? Eu tenho esse privilégio, eu te agradeço. Você é um amigo que mora dentro do meu coração. Na verdade, você é um baiano que tem uma família mineira, sabe disso. Eu quero muito te agradecer. Noelano, você, eu sei do seu tempo super escasso para que a gente possa dividir tanto, porque eu sei tanto que você está produzindo com essa coleção que vai sair. Daqui a pouco você vai fazer uma imersão aí de 2 meses fora Legal. para poder buscar mais inspiração. Então, eu quero te agradecer muito, muito em nome do nosso colégio. Eu espero muito que os nossos alunos tenham gostado e aproveitado todo esse projeto. Fechar esse projeto com você é uma alegria. Primeiro, pela pessoa maravilhosa, pelo caráter que você tem, pelo cuidado que você tem com o outro, porque você traz para a gente algo que é fundamental para viver: arte, leveza e beleza. Então, meu amigo, te agradeço muito. E a todos os profissionais que passaram por esse projeto, a gente não vai parar. Essa etapa a gente está finalizando, mas para o ano que vem, a gente quer trazer pessoas como você, que possam ser inspiração. E você é inspiração. Carol, obrigado pelo convite. Adorei esse bate-papo. Por mim, a gente passava aqui horas e horas. Você que manda na minha agenda, você sabe disso. Com certeza, BH, quando eu estiver aí, eu vou passar no colégio, quero conhecer vocês, quero dar um abraço em vocês. E obrigado mesmo, que a arte esteja sempre com vocês. Não desistam, turma, não desistam nunca do sonho de vocês. Disciplina sempre, estudar sempre, ensinamento sempre, conhecimento isso é importantíssimo. Então, manda ver. Um beijo grande para todos que estão aqui. Eu vi Hassana, Adriana, uma turma mandando um beijo grande. Então, para todos que estão aqui, o pessoal de BH também. Tem muita gente de Feliz, BH achando feliz. essa live totalmente excelente. Tem professor, viu? Tem aluno, tem família, todo mundo te acompanhando, porque você é um queridíssimo. Bom, que massa, que massa. A Dea tá aí também. Ótimo, ótimo, ótimo. Quiser, a gente fala um bocado aqui. Tem um que não falta é papo, o que não falta é caneca, que você está Aqui, me você devendo. tem uma dívida. Quando chegar a BH, pessoal, o Elano se comprometeu, na verdade, ele ofereceu de vir ao colégio fazer uma arte com os nossos professores de artes. Então, junto com os alunos, acabando esse processo de pandemia, que se Deus quiser vai acabar logo, nós vamos ter esse privilégio. Meu amigo, te amo do fundo do meu coração, muito obrigada. Todo mundo que acompanhou também, viu? Celinha que está aí, ó, mandando mil corações, todo mundo do nosso colégio, os amigos. Que Muito massa. obrigada por toda terça e quinta acompanhar esse projeto. E agradecer também a direção do colégio que comprou essa ideia, né? Que falou assim, vai dar certo e nos deu todo o apoio. A Luísa Winter, que é minha colega de trabalho, que nós revezamos aqui nesse momento, porque trazer um projeto como esse e ver tanta gente apoiando é muito bacana. Muito obrigada, meu amigo. Muito obrigada. Parabéns ao colégio, parabéns, Carol. Um beijo grande para todos. Valeu. Obrigado. Beijo. Tchau, tchau.